Olá, me chamo Neclã e hoje eu quero contar para você um breve testemunho da minha vida. Antes de continuar, eu gostaria de pedir você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Fique comigo até o final. Eu me converti com 17 anos, hoje estou com 34, então eu já passei metade da minha vida fora dos caminhos do Senhor e outra metade nos caminhos do Senhor. E como todo novo convertido, jovem, eu entrei com tudo na igreja. Eu queria me envolver com tudo, eu queria aprofundar os meus conhecimentos de Deus. Eu passei a ler a Bíblia intensamente, passei a fazer os cursos que a igreja oferecia, e entrei de cabeça a envolver em todas as atividades, o que foi muito bom, foi proveitoso para mim, porque antes de me converter, eu tinha muitos problemas de identidade e muitos problemas emocionais. Já pensei até algumas vezes em dar fim à minha própria vida, mas para a glória de Deus, eu fui alcançado aos 17 anos em um encontro com Deus. E a partir daí então eu entrei de cabeça para buscar aprender mais do Senhor. E nessa caminhada, nesse desejo profundo, de querer aprender mais de Deus, eu comecei a estudar sobre guerra espiritual, sobre libertação, sobre demônios, sobre tudo que envolve a guerra espiritual. E isso acabou me dando acesso a muitos tipos de livros, conteúdos, de estudos. Estudei demonologia e li vários livros sobre batalha espiritual. Alguns muito bons, outros meio exagerados, mas de uma certa forma contribuiu. Porque num desses livros eu aprendi que se você quer ter sucesso numa guerra espiritual, você precisa conhecer bem o inimigo para saber as táticas dele e saber combater essas táticas. Então eu entrei de cabeça mesmo nesses estudos durante alguns anos. Só que essa gana de querer ler todo tipo de coisa acabou me dando acesso a conteúdos até meio fora do normal. Eu cheguei, para você ter ideia, eu já cheguei mesmo até a pesquisar sobre a Bíblia satânica e até ler a Bíblia satânica da Igreja Satânica, do Anton LaVey. Não cheguei a ler tudo, mas eu li várias coisas que tinham lá, porque eu queria aprender mais. Só que essa busca desenfreada em querer aprender acabou me dando meio que uma paranoia em relação a demônios. Eu passei a ver tudo que acontecia na minha cabeça era demônio, ao ponto até mesmo de ver algumas manifestações, vultos, ver algumas coisas que não convém falar. Eu fiquei muito vidrado nisso. Eu queria entrar de cabeça no ministério de libertação. E isso, obviamente, causou muitas retaliações, do inimigo. Porque eu passei a ter muitos ataques espirituais. E as crises de identidade e emocionais que eu tinha antes de me converter começaram a voltar, porque eu passei a sofrer muitos ataques espirituais e, apesar de estudar muito sobre isso, eu não tinha um discernimento espiritual, que eu tinha poucos anos de convertido, para identificar que eram ataques espirituais. Então eu voltei a ter crises existenciais, a duvidar da minha verdadeira identidade em Cristo, até mesmo a duvidar da minha conversão. Será que mesmo eu tinha convertido porque estou tendo tantos pensamentos horríveis e até desejos as quais eu achei que nunca mais iria ter? Então eu passei a enfrentar essas coisas dentro da minha cabeça. Tive o apoio total da liderança da igreja, dos meus líderes, das pessoas que me acompanhavam, e fui orientado até por eles a parar, de estudar demais sobre isso, porque realmente eu estava muito vidrado nisso.
Nem sei dizer quantos livros eu já cheguei a ler sobre isso e vídeos, estudos eu já fiz. Foram muitos. E fui orientado porque aquilo não estava me fazendo bem. Não que aprender sobre a guerra espiritual era ruim, tanto que eu ensino hoje. Mas a forma que eu estava buscando esse conhecimento trouxe prejuízos para mim. Então, a falta de conhecimento em relação à guerra espiritual ele é um problema. Mas a busca errada em aprender sobre isso pode trazer muitos outros problemas. Eu literalmente quase decaí da fé, quase perdi a fé por não entender algo fundamental que eu quero falar para você nesse vídeo. Então eu tive o apoio da minha liderança e fui orientado a parar, pelo menos por um tempo, de estudar sobre isso e a buscar mais aprender sobre outras coisas que iriam edificar a minha fé. E uma delas seria a identidade em Cristo, a outros assuntos que não envolvessem isso. Quando eu estava vidrado no estudo sobre isso, eu orava muito sobre libertação e fui muito usado e ousado na questão da libertação. Mas, como eu falei, isso, por outro lado, a busca errada e a motivação errada, que foi o ponto principal. Não foi só a busca errada, foi a motivação errada em aprender que me trouxe esses problemas. E o que foi essa motivação errada? Eu não queria aprender sobre libertação e guerra espiritual para libertar as pessoas e levar elas a Cristo. A motivação real não era essa. Depois de um tempo eu fui entender. A motivação real nessa busca desenfreada era simplesmente ter mais conhecimento sobre demônios. Era só isso que eu queria saber. Eu queria conhecer tudo sobre demônios e sobre o inferno. Chegou a um ponto que eu estava desejando aprender mais sobre o inferno do que sobre o próprio céu. E isso é uma motivação totalmente errada. Existe a libertação. Jesus falou que ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e não nos causaria dano nenhum. Então a libertação, o expulsar demônio faz parte da pregação do evangelho e da manifestação do reino de Deus, mas a motivação principal é salvar vidas, é libertar as pessoas da opressão do inimigo e salvar vidas. Não pode ser outra coisa. Se é outra coisa, a motivação está errada, você precisa reavaliar. Se o seu desejo em aprender mais sobre guerra espiritual é só aprender mais sobre demônios, não é a motivação correta. Você pode aprender, mas não pode ser a sua principal motivação. E depois então que eu comecei esse processo de me recuperar no Senhor, em aprender mais do amor de Deus, do amor de Cristo, mais de assuntos mais pertinentes, que é a respeito do próprio Senhor Jesus e das coisas do céu do que do próprio inferno, eu comecei a me recuperar. Eu sempre soube que Deus tinha um chamado para mim nisso. Voltando um pouco na história, antes de eu entrar nesse processo desenfreado de aprender, o Senhor tinha me dado um sonho em que eu enfrentava tinha muitas serpentes, muitas cobras vindo atrás de mim. No final do sonho, uma pessoa, eu não me lembro se era eu ou se era uma pessoa falando que o Senhor estava me chamando para libertar pessoas, para ser usado na libertação. Então aquilo foi, eu creio que até hoje que foi um chamado de Deus para essa área. Mas eu busquei da forma errada. O chamado era correto, mas a motivação era errada, a busca foi errada. Talvez você pode ter passado por isso. Você foi alguém muito usado na libertação e hoje você não está mais nos caminhos do Senhor. E isso te aflige, te acusa, porque você acha que você fracassou. Mas se você se encontra nessa situação, eu estou aqui para te dizer que, ainda que o fracasso possa ter vindo sobre a sua vida, Deus não desistiu de você. Eu não cheguei a sair, a desistir, a me afastar dos caminhos de Deus, mas foi quase. Foi por um triz, porque eu cogitei a possibilidade de fazer isso. Já de duvidar da minha conversão, porque estava passando tantas coisas, crises internas, que eu cogitei a possibilidade de desistir. Falei, eu acho que eu não sou convertido. Acho que esse negócio de igreja, de ser crente, não é para mim. Uma grande mentira que eu acreditei. Eu quase. Se não fosse a misericórdia de Deus,
e a ajuda da minha liderança espiritual, eu provavelmente teria saído, teria me afastado. E hoje eu estou aqui para falar isso para você. E depois desse processo, eu me recuperei, avancei, amadureci e passei desde então a buscar aprender sempre com a medida correta, com a motivação correta. E o que foi que eu descobri? O que foi que eu descobri que foi a virada de chave na minha vida espiritual? Foi em todas as áreas a virada de chave, mas principalmente nessa. Porque esse é o grande segredo do sucesso em qualquer área. E foi a que virou a chave e me permitiu avançar e a entender, finalmente, o real propósito de como lidar, né, no meio da batalha espiritual, como lidar com a guerra espiritual. E o que foi que eu descobri? Que o seu principal foco no meio da batalha espiritual não é o inimigo. O seu principal foco é o Senhor Jesus. Parece contraditório, mas isso é bíblico, profundamente bíblico. Quando Davi, Gideão e tantas outras histórias que Deus usou no meio da guerra, que eles venceram de forma sobrenatural, a orientação era sempre focar em Deus, na presença de Deus. Então, se você quer ser alguém muito usado na guerra espiritual, até mesmo na sua vida pessoal, a como lidar com isso, a enfrentar e vencer as suas guerras espirituais e ajudar outras pessoas. O seu alvo principal, o seu foco principal não é aprender tudo sobre o inimigo, é aprender tudo sobre o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Porque no meio da batalha, o que vai te trazer vitória não é conhecer o inimigo, principalmente, mas é conhecer quem é o seu general e saber seguir as orientações dele no meio da guerra. E foi isso que mudou a minha história, mudou a minha vida e a minha percepção da vida cristã. Na verdade, isso é o segredo de toda a vida cristã. O centro sempre tem que ser o Senhor. Quando você coloca Jesus no centro, você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar todas as suas veredas, todos os seus passos. Você vai ter êxito aonde Cristo for colocado como centro. Você quer aprender mais sobre guerra espiritual? Você pode até estudar a respeito da ação maligna deles, mas o seu principal alvo é aprender o tamanho do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. E esse poder foi dado para todo filho de Deus. Esse é o segredo da vitória em toda batalha espiritual. Então, no aprendizado sobre guerra espiritual, o alvo é mais aprender o que você tem em Cristo do que quem é o inimigo. É aprender mais sobre Deus do que o próprio inimigo. Eu preparei um devocional de 21 dias em como se preparar para a guerra espiritual, baseado nessa verdade. Se você quiser aprender mais, se aprofundar mais nisso, em como se preparar e como lidar com cada batalha espiritual, tendo Cristo como centro, acesse o link aqui embaixo, tem acesso a um e-book que eu preparei e eu tenho certeza que ele vai abençoar você tremendamente, para você entender mais sobre isso que eu estou falando. Se esse vídeo ele falou com você, eu gostaria de ouvir o seu testemunho. Escreve aqui embaixo o que você mais aprendeu com esse testemunho. Eu gostaria de conhecer mais da sua história e eu vou responder todos os comentários que tiver aqui embaixo. E não esqueça, se você ainda não se inscreveu, não sai desse vídeo sem se inscrever, me ajude a levar a mensagem para mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Deixe seu like para que o YouTube ele divulgue para mais pessoas e compartilhe com alguém que você conhece que precisa ouvir essa história. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado por ter ficado até aqui e eu aguardo você nos nossos próximos vídeos. Até lá!